Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e o meu propósito neste canal é levar a todos a santa palavra de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, teça comentários e compartilhe com seus amigos. No Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, Jesus Cristo nos ensina a orar. Diziam os apóstolos que João Batista já havia ensinado os seus discípulos a fazerem orações e outros rabinos também assim o ensinavam, mas eles queriam que Jesus ensinasse-os a orar. E Jesus teceu uma oração, compôs uma oração registrada em Mateus nos termos em que vamos refletir sobre ela, e em Lucas em termos diminutos, porque o propósito de Lucas era fazer uma reportagem sobre o assunto e o propósito de Mateus era apresentar Jesus como o Messias para os próprios judeus. Ele coloca itens para uma oração perfeita, para uma oração completa. É bom que se diga que quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, jamais esteve em sua mente o desejo de que ela fosse repetida por inúmeras vezes. Há pessoas que pensam que pela repetição da oração do Pai Nosso e de outras falas e de outras orações, alcançarão os bens desejados, os pedidos solicitados, e quanto mais palavras ditas, quanto mais orações feitas, maior o poder de barganha diante de Deus. Nada mais distante da verdade do que isto. O próprio Senhor Jesus Cristo disse e afirmou categoricamente: não sejam como os gentios, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mas então ele ensina uma oração que deve servir não de repetição, mas de base para todas as nossas orações. Isto é, ela é a estrutura do conteúdo das nossas orações. Ela abrange todas as áreas da vida e ela nos apresenta uma oração que agrada ao coração do Pai. Se havia alguém que conhecia o Pai, esse alguém era Jesus. Logo, ele apresentou uma oração que tocaria no coração de seu Pai. Assim ele se expressou, ensinando todas as pessoas a orarem ao Pai. Diz assim o texto de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração completa, a oração que levou por título o início destas frases, Pai Nosso. E é justamente sobre este item, o primeiro versículo, a primeira parte dele, que nós vamos tecer um comentário hoje. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus. Jesus diz que nós devemos nos dirigir a Deus não como uma força, não como uma energia, não como algum conteúdo elementar. Aqueles que olham Deus como apenas uma energia idiota, idiota significa descoordenada, guiada, levada por outros, aqueles que veem Deus como uma energia apenas, desconhecem que quem nos criou, quem criou todas as coisas, é um ser pessoal.
E o que queremos dizer com um ser pessoal? Assim como nós, ele tem consciência de quem é, ele tem juízo de valores, ele determina as suas próprias ações, ele tem sentimentos, ele tem determinações. Logo, ele quis criar todas as coisas e as criou, tinha condições disto. Ele é único, não há outro igual a ele. Quando ele todas as coisas criou, somente ele existia. E quando todas as coisas terminarem, somente ele existirá. E ele prometeu que ao fim de todas as coisas, aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo permanecerão com ele. Bendito seja Deus. Então, primeiro, Deus não é uma força, Deus é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. Você pode dirigir-se a Deus pessoalmente, falando com inteligência, falando com juízo, falando com entendimento. Ele compreende, ele entende, porque nós que somos seres pessoais, fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então não somos nós que vamos procurar a Deus numa relação pessoa a pessoa. É ele que veio nos buscar, relacionando-se pessoa a pessoa. Então, primeiro, Deus é uma pessoa. Segundo, Deus é Pai. Ele é o Pai de Jesus Cristo. Ele não tornou-se Pai de Jesus Cristo no ventre de Maria apenas. Ele é Pai de Jesus Cristo por toda a eternidade, mesmo antes de Jesus se fazer homem. Deus tem uma existência trina, triuna. Ele sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não conseguimos compreender esta maneira de existir da parte de Deus. Porque no dia em que compreendêssemos esta existência dele, nós também seríamos deuses, mas nós não o somos. Mas nós sabemos pela sua santa palavra que a Santíssima Trindade sempre existiu. Na criação do mundo, nós encontramos o texto onde Deus diz para si mesmo: façamos o homem à nossa imagem. E o plural ali usado é o plural de mais de dois. Logo, nós temos três. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diz o versículo 1 de Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui nós encontramos Deus, o Pai, encontramos o Espírito pairando sobre a face das águas. E no verso 2 está escrito: e disse Deus, haja luz. Deus verbalizou, Deus falou. E nós encontramos em João capítulo 1, verso 1, a maravilhosa e solene declaração: no princípio era o Verbo, o Logos de Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Assim, nós temos Deus que se manifesta e existe em três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho. Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. E Deus o Espírito Santo. Jesus disse que o Consolador seria a sua própria presença no meio da igreja. É o próprio Deus. Como isto se realiza, nós não sabemos. Mas nós cremos. Cremos na autoridade de Jesus, que quando ordenou aos seus apóstolos pregarem o evangelho, ele disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho e batizem as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ele igualou três pessoas com o nome de Deus. Então nós cremos assim. Jesus disse: vós orareis assim: Pai nosso. Estamos orando ao Pai. E esse Pai é nosso. É Pai de Jesus Cristo, mas ele também é Pai de todo aquele que dedica a sua fé em Jesus. Está escrito em João capítulo 1,
versos 10, 11, 12. Veio para o que era seu, porém os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. As pessoas todas não são filhas de Deus. As pessoas todas são criaturas de Deus. Esta filiação por adoção se dá no dia em que nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que morreu como Cordeiro de Deus para nossa salvação e que, quando entra em nosso coração, nos lava de nossos pecados, nos dá uma nova vida e, a partir daí, Deus, o Pai dele, passa a ser o nosso Pai adotivo também. Então nós poderemos nos dirigir a Deus dizendo: Pai nosso. E onde ele está? Está nos céus. Onde é os céus? Ele que sabe. Mas ele está nos céus. Mas ele não está distante o bastante para não ouvir a nossa prece, para não escutar a nossa oração. Ele é o Pai que está nos céus. Não como estão fazendo de Deus por aí gato e sapato. Não como estão fazendo de Deus aí brincadeiras e assuntos de mesas de bar. Não, Deus está nos céus e é solene, é respeitoso, é sagrado, é grandioso, é superior a todas as coisas. Ele é o Pai das luzes, conforme nos afirma a carta de Tiago. Ele é todo-poderoso. Por isso, não estamos lidando com um ser igual a nós. Estamos lidando com o nosso Criador, o nosso gerador, aquele que nos idealizou. Então, quando vamos orar, nós dizemos: Pai nosso, que estás nos céus. É assim que você se dirige a Deus? Ou você se dirige a Deus sem o devido respeito? É assim que você se dirige a Deus? Ou você não tem a paternidade divina na sua vida porque ainda não experimentou no seu coração uma nova vida em Cristo Jesus? Saiba, ele pode entrar no seu coração, perdoar os seus pecados, transformar a sua vida e transformá-lo num filho adotivo dele. Adotivo porque Deus só teve um filho e fez dele um missionário, fez dele o nosso Salvador, fez dele o nosso Redentor. E através do filho dele, ele nos adota como filhos adotivos por amor do seu filho. Então, na sua oração, quando for falar Pai Nosso, você sabe, Deus é pessoal, Deus é Pai e Deus está no céu. Oremos. Santo Senhor, obrigado, Pai nosso, porque tu estás no céu e és presente em nosso coração também. Obrigado pela oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, para que nós orássemos com inteligência, orássemos com convicção, mas também orássemos com base naquilo que te agrada. Ó Deus, ajuda-nos a compreender toda a oração do Pai Nosso, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se Deus nos ajudar com a sua graça, nos der a oportunidade, queremos falar posteriormente sobre o próximo assunto dentro da oração do Pai Nosso. Não perca, veja as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui ao lado. E aqui em cima você tem o número do meu WhatsApp, que também é o número do Pix, através do qual você pode ofertar e ser um mantenedor missionário. Será muito precioso e muito bem-vindo. Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!